Será que a sua cadelinha está realmente grávida ou é gravidez psicológica? Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. Me conta aqui, a sua cadelinha não cruzou, mas uns 2 meses depois do cio, ela adotou um bichinho de pelúcia, levou para a caminha dela, começou a ficar mais brava do que ela normalmente é e começou a produzir leite, não é mesmo? Se a sua melhor amiga de 4 patas não for castrada e não tiver tido contato com nenhum macho, muito provavelmente ela está apresentando pseudociese. Pseudociese? O que é isso? Vamos lá. Pseudo, em latim, é falso e ciese é gestação. Então ela está apresentando uma falsa gestação. Nesse vídeo eu vou te explicar por que as cadelas apresentam a falsa gestação, como é feito o tratamento e o que você pode fazer para evitar esse quadro. A mudança de comportamento é o principal sinal da pseudociese canina. A cadela age como se estivesse realmente gestante, se preparando para a chegada de novos filhotes. Ela faz um ninho e adota um comportamento protetor, normalmente ficando mais agressiva. Mas o corpo da cadela também apresenta sinais da falsa gestação. De 6 a 12 semanas após o final do cio, ela apresenta inchaço na barriga, aumento de volume de uma ou mais mamas, ela apresenta dor ao toque das mamas e por conta disso começa a lamber as próprias mamas. Ela também vai apresentar uma secreção esbranquiçada nas mamas, ganho de peso e falta de apetite. Mas por que acontece a falsa gestação nas cadelas? Durante o cio da cadela, o óvulo é liberado pelo ovário. No local que era ocupado pelo óvulo, no ovário, surge uma espécie de cicatriz, o corpo lúteo. O corpo lúteo é responsável por produzir um hormônio, a progesterona, que vai preparar o organismo da cadela para uma possível gestação. Quando os níveis de progesterona começam a cair, outro hormônio começa a ser produzido pelo organismo da cadela, a prolactina. A prolactina tem 2 funções: estimular a produção de leite e manter o corpo lúteo ativo para completar os 60 dias de gestação da cadela. Na pseudociese, os níveis de prolactina aumentam bastante, fazendo com que o que deveria passar em branco e ser fisiológico se transforme nas mudanças físicas e comportamentais que a gente já viu. Então é errado a gente falar que esse quadro é um quadro de gravidez psicológica da cadela, porque ele não é só psicológico. Há diversos mediadores fisiológicos desencadeando todas essas alterações no organismo da cadela. E para receber mais dicas e orientações sobre os animais, entre no nosso canal no Telegram. Eu vou deixar o link do nosso canal no Telegram aqui na descrição desse vídeo. O diagnóstico da pseudociese é feito por meio de um histórico médico detalhado, levando em consideração o período do início do cio, associado ao quadro de alteração do comportamento da cadela e também com um exame clínico muito bem feito, onde que é feito a palpação do abdômen da cadela e o exame das mamas da fêmea. Também é interessante fazer um exame de imagem no abdômen dessa cadela, seja um raio-x ou um ultrassom, para poder descartar a possível ocorrência de uma gestação verdadeira. O tratamento da pseudociese vai depender da condição clínica de cada paciente, já que em alguns casos os sinais clínicos se resolvem sem a necessidade de medicações. Já em outros casos, há necessidade de intervenção, ficando a critério do médico veterinário analisar o quadro clínico e o histórico da paciente para tomar a melhor conduta. O tratamento da pseudociese tem como objetivo acabar com a produção de leite e com a alteração comportamental da cadela. Para aliviar o desconforto e o inchaço que a cadela apresenta nas mamas, é recomendado fazer uma compressa com água morna na região. A produção de leite pode aumentar ou durar mais tempo se as mamas forem estimuladas. É bom evitar ficar manuseando a região e se a cadelinha estiver mamando nela mesma, é bom impedi-la através do uso do colar elisabetano. Cadelas com quadros repetidos de pseudociese apresentam grande risco de apresentar infecção de útero,
a famosa piometra. Além disso, existe grande chance dela apresentar mastite, que são as infecções nas glândulas mamárias, porque ela está com grande quantidade de leite nas mamas, sem ter nenhum filhotinho ali para poder mamar. Na pseudociese também é um risco dos danos comportamentais. A cadela com falsa gestação pode desenvolver depressão e se tornar agressiva. Cadelas que apresentam pseudociese tendem a ter outros quadros nos próximos cios. Por conta disso, a castração é o único método capaz de resolver definitivamente a repetição desse problema. O procedimento acaba com a produção dos hormônios que estimula a pseudociese nas cadelas. A castração é indicada tanto para as cadelas que já apresentaram a pseudociese, quanto para aquelas que nunca tiveram esse quadro. Algumas pessoas acreditam que se a cadela cruzar, ela nunca mais terá a pseudociese, mas essa informação não é verdade. Se a cadela cruzar e ficar gestante, ela não terá a pseudociese naquele cio porque ela está gestante. Mas o fato dela ficar gestante não traz nenhum tipo de imunidade ou de proteção para os ciclos, para os cios que virão no futuro. Hoje, a única forma de prevenção da pseudociese é a castração. A castração é um ato de carinho e de amor com a sua amiga de 4 patas. A sua cadela está com falsa gestação? Deixe aqui pra gente nos comentários como está o comportamento da sua cadelinha durante esse período. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que tem uma cadelinha em casa. Vamos ajudar a todos que são amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal.